Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Mandamos aqui no cortezinho do G4 Band Esporte, onde o Massini e o Arnaldo Tironi falando tudo aí da vitória do Verdão diante do Bahia. É isso mesmo, uma super vitória alviverde. E olha aí, foi do Facincani sobre zagueiro chegando no Verdão. Pode comemorar a torcida, é isso mesmo. É sobre esse vídeo de hoje, já deixa o like aí, deixa no comentário a opinião de vocês, vambora lá. Um grito é campeão para você já, porque eu respeito bastante o futebol e tal. Mas eu acho que o Palmeiras vai caminhando numa trajetória espetacular. Cara, sem dúvida a trajetória é espetacular. Esse time perdeu 3 jogos no ano. Nós estamos no mês 4 já. É um número fortíssimo. 2 derrotas no estadual e uma goleada até, né, pro Novo Horizontino. Mas as duas com o time quase reserva. Enfim. Em Ribeirão e Isso. em Novo Horizonte. Perdeu do Vasco só, na prática. Na prática, titular ali com o Vasco. E mesmo assim meio cansado da final. Mas aí não. Mas enfim. Aí, meu. Sim, mas perdeu um jogo na prática. Isso, é. Perdeu um jogo de virada, inclusive estava ganhando o jogo e perdeu. Cara, é muito consistente o trabalho, os reforços que chegaram, os 2, mas caíram como luva. Isso aí é uma pintura de gol. É um golaço, não tem chutão, é o lançamento do Andrés pro Arias, o Arias domina, o Flaco passa no espaço, toca, recebe de volta, de calcanhar e faz um golaço. Então, cara, o primeiro tempo do Palmeiras foi excelente. Aí alguém vai dizer assim, mas o Bahia teve passe de bola, teve... As chances melhores do primeiro tempo, quem criou foi o Palmeiras. A gente está voltando a ver jogada ensaiada, teve uma jogada ensaiada numa cobrança de falta, quase o Maurício faz o gol, não fosse o goleiro do Bahia, que saiu muito bem para fechar e acabou fazendo a defesa. O primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom, o Palmeiras manteve o Bahia longe do seu gol. O Carlos Miguel pegou uma bola no canto ali esquerda, no chute de fora da área, né? Mas o segundo tempo complicou. Complicou também, e mais até, por mérito do Bahia, né? E o Abel tinha preparado as 3 mudanças, né? Para colocar Evangelista e Sousa no time. E o Luigi, aos 13, não deu tempo e acabou tomando o segundo gol. E foi o gol de empate, foi o pior momento do Palmeiras. Na sequência, o Bahia teve uma chance, o Carlos Miguel pegou com o peito. E teve outra que o lenhador Giai, que jogou uma barbaridade, deu uma machadada na bola lá, partiu a bola em 2 e ali o Palmeiras poderia sim ter tomado a virada. Depois disso, quando os 3 no meio se equilibram, né? O Marlon ficou mais, o Andreas ficou mais adiantado e o Evangelista foi ser o Maurício. Foi o cara que começou a equilibrar o time no meio, Sousa puxando o contra-ataque, o Luigi entrou bem e o Palmeiras. O gol no escanteio sai numa jogada em que o Luigi faz uma jogada individual bastante criticado pela torcida, vai à linha de fundo, cruza o zagueiro, tira, já quase faz o gol contra, o Sousa estava fechando para fazer o gol. E a bola vai para escanteio, na cobrança do escanteio sai o gol, que é absolutamente legal, não houve nada a reclamar do lance na minha interpretação. E, claro, levou sorte, bateu no zagueiro do Bahia e a bola acabou entrando. Então, foi um jogo muito bom, diante das circunstâncias. Mesmo assim, tirando os seus melhores jogadores com 15 minutos, eles jogaram 60 minutos, os 3 estavam extenuados. E vai ter que ser assim, vai ter que ir trabalhando o elenco, vai ter que ir mesclando os jogadores, porque esse é o lance que eu falo que antecede o escanteio. Aí sai o escanteio e sai o gol do Palmeiras, né? E depois disso também o Bahia pouco existiu, o Bahia se perdeu completamente, ficou parado na questão da arbitragem e se perdeu completamente, não utilizou o tempo extra, 8 minutos de acréscimo, para pressionar o Palmeiras, e a vitória é realmente gigante, porque aquilo que o Abel fala é verdade. Quem for jogar com o Bahia lá vai ter dificuldade. Um gramado horroroso de novo, né? Muito ruim o campo da Arena Fonte Nova. E 2 coisas que eu queria falar a respeito do Bahia, especificamente. Tudo que acontece com o Bahia, quando o Bahia vai mal, nunca é responsabilidade do técnico. Sempre é o jogador que não foi bem, agora no caso a arbitragem, né? O Rogério Ceni tem trabalho longevo, menos tempo que o Abel, é verdade, mas ele tem tudo. Uma camisa gigante, uma torcida apaixonada. Salvador, Bahia, que é um espetáculo. Campo, que é dele, para jogar.
investimento no CT, investimento em jogador e o time dele na hora H, na hora de uma jogada ensaiada que eu estou falando. Ó. A tabela foi feita e o Maurício veio de trás e o goleiro salvou. E o time não anda. Na hora H que precisa, é jogo. Esse tipo de jogo, para o Bahia se colocar como postulante ao título, você tem que ganhar. Não basta jogar bem, fazer a bola para trabalhar para um lado, trabalha para o outro. É o time do tentei mais uma vez. Tentei mais uma vez. Foi assim o primeiro tempo inteiro. Fica com a bola, protagonista, toca a bola, vai para lá, vai para cá, mas na hora de ser efetivo, não consegue ser. Evidente que a gente relativiza. Quando você tira o Everton Ribeiro e coloca o Michel Araújo, cai. Cai porque, né, é normal também. É difícil você ter um elenco como o do Flamengo que você tira o Carrascal, põe o Arrasca e, em termos de nome, a coisa não muda muito. Né? Se muda para o Palmeiras, sai o Flaco, entra o Luigi, por que não mudaria para o Bahia? Mas é algo que o Rogério Ceni precisa ser cobrado, porque ele tem, o que ele tem em mãos, poucos clubes no Brasil têm. Tá? E ele poderia e deveria fazer mais com esse Bahia. Ainda mais com o detalhe que o Arnaldo traz aqui sempre. O calendário mais tranquilo para ele, porque ele não está em 3 competições. Então, né? vai ser agora, né? Começa agora. Assim, só rapidinho. Eu vejo por outro lado. Eu vou passar a bola para você, só dar um breve pitaco. Eu acho que ontem foi um jogo que perdeu, porque perdeu por uma... Poderia ter ganho o jogo, né? Eu acho que ontem não foi um jogo que não se entregou, que na hora H fraquejou. Perdeu o jogo, mas ontem foi um jogo de time grande para mim. Foi. Foi um Como jogo normalmente o time dele é propositivo, né? Ele não tem o Flaco Lopes, ele tem o Everaldo. Ele não tem o Arias, ele tem o Everton Ribeiro. Ele não tem o Carlos Miguel, ele tem agora o Léo, né? Uhum. Agora, é um bom time. Não tem as mesmas armas do Palmeiras, né? Não tem a mesma qualidade, o acabamento do Palmeiras. O acabamento do Palmeiras é precioso. Acho que muitas vezes ele delega desde sempre, né? Desde o Flamengo, São Paulo, responsabilidades, mas eu vejo no discurso dele e do Bahia uma postura diferente desde ontem, a partir da reclamação da arbitragem, que normalmente o Bahia não faz, né? Então eu acho que assim, e o Abel estar e o Palmeiras estar incomodado com o Bahia é uma coisa interessante, né? Na rede social não foi chutão, o Abel não falar o nome dele, é uma coisa interessante que o Bahia tem que se colocar do jeito... Se o Palmeiras faz com o Flamengo toda hora, tem que fazer com o Bahia, pra lá e pra cá, né? Então o Palmeiras está incomodado com o Bahia, não tá? Uhum. Ninguém considerava o Bahia até então, né? Incomodado porque acho que o Bahia tem um técnico, tem personalidade, é uma figura do futebol e tal, e vai brigar com o Abel de igual para igual, né? Então, essa fleuma que o Palmeiras tem de não poder ser atacado ou criticado ou não sei o que lá, não. O Bahia vai fazer como o Corinthians faz, como o São Paulo faz, como o Flamengo principalmente faz. Tá certo. Tá certo. A briga é de igual para igual. E ontem o Bahia jogou melhor, o Palmeiras foi mais eficaz e ganhou. Não acho que foi falta também. Acho que poderia ser marcada, mas na minha concepção eu sou pró-gol e contra pênalti. Acho que essa falta não seria marcada na Premier League, por exemplo. A falta de ataque, né? De deslocar o zagueiro. Mas eu entendo, eu acho que o Bahia tem que se colocar. Como todos fazem, os grandes fazem, né? Quando se sentem, por exemplo, prejudicados. E o Bahia se sentiu e foi reclamar. Acho que agora vai começar a folga no calendário. Não começou ainda, a competição sul-americana começa agora. Agora vai começar. De fato, Massinho tem razão, se o Bahia ganha o confronto direto, era uma outra conversa. Teria encurtado e vai usufruir a folga. Agora, não acabou o campeonato para ele. Se o Bahia colocar isso na cabeça, que ele pode se aproximar de novo, e o Bahia ganhou do Palmeiras no Allianz Parque o ano passado, ganhou aqui também, né? Ele pode ganhar. E acho que tem trabalho para fazer até lá. Agora, é aquilo, do lado do Palmeiras, acho que o Massini foi preciso. O nível do Palmeiras subiu muito esse ano. Muito. A ponto de a gente nem falar do Vitor Roque, né? Não estamos falando do Vitor Roque, da ausência dele. Era a melhor dupla do Brasil. O Palmeiras está jogando sem o centroavante, os melhores do Brasil. E o novo modelo, lá com os meias, tal, o Arias, tal,
caiu, encaixou muito bem. Acho que o Arias complementa a dupla de volantes. Ontem, Mancini falou também, entrou o Lucas, porque para jogar contra o trio do Bahia é melhor ter 3 do que 2 só, né? E acho que o Palmeiras tem agora, é uma semana difícil, o Abel já estava pensando nela, porque o intervalo é pequeno, são viagens longas, uma semana difícil, mas outros têm também. O Corinthians tem uma semana também difícil e está sem técnico, vai ser o adversário do Palmeiras no final de semana. No ano passado, exigiu a contratação do Nino. Ele falou com claras palavras a presidente do Palmeiras: eu quero o Nino como meu reforço. Ah, mas você não quer um zagueiro? Acho que você não ouviu o que eu quis dizer. Eu quero o Nino como meu reforço. Eu não quero um zagueiro, eu quero o Nino. Ponto. O Palmeiras sempre esteve nessa meta. É o Nino, é o Nino e é o Nino. Essa conversa nunca fez curva. O Palmeiras em nenhum momento abriu qualquer negócio para trazer outro jogador. Ah, mas o Lucas Veríssimo, ah, mas o Joaquim, ah, mas o Igor Júlio, ah, mas o Medina, ah, mas esse Fernandes. Nenhum desses caras teve qualquer prospecção do Palmeiras. Ah, o Palmeiras deixou de contratar um zagueiro da seleção paraguaia. Não, não teve nada. O Palmeiras não foi atrás do zagueiro. O Palmeiras não deixou de contratar zagueiro por causa do Nino. Ele não chegou a abrir negociação com qualquer outro jogador. A única negociação pesada ao ponto do Palmeiras mandar um representante para o Oriente Médio, onde esteve o Zenit fazendo uma intertemporada, foi pelo Nino e ponto final. Então, a certeza que o Palmeiras teve, todas aquelas histórias que eu contei para vocês, elas foram as seguintes, tá? Informação. Vocês não querem informação de reforço no Palmeiras? Então tá aqui. Informação de reforço no Palmeiras. Vem aqui, ó, deixar o seu like. Tá? Quero o like aqui, para informação de reforço. O Palmeiras, tá? Ele foi o único time que fez o correto. E para quem quiser sair aqui e não quer informação, dane-se, se perca aí. Vai ouvir mentira em outro lugar. Aqui vocês vão ouvir verdade. Aqui vocês vão ouvir gente que tá falando a verdade para vocês. Vão atrás de mentiras. Querem para mentira? Vai lá, vai atrás de mentira, Twitter mentiroso, vai lá. Aqui vocês estão ouvindo a verdade. Então, o Palmeiras, ele fez o correto ao ir diretamente no Zenit, não falou com o staff do Nino, o Fluminense fez o inverso, o Zenit ficou bravo com o Fluminense, abriu conversa com o Palmeiras e fez o staff do Nino conversar com o Palmeiras se quisesse dar negócio. Essa que foi a história, ao ponto do Fluminense ter fechado a janela de transferências com o mesmo valor que o Palmeiras ofereceu para o Nino e que o Fluminense contratou o zagueiro Midjan, que veio do Nacional do Uruguai, e o atacante do Lanús. Foi isso que fez o Fluminense nessa virada de janela de transferências. Ele pegou o valor de uma negociação que ele teve um não e contratou 2 jogadores. E o Palmeiras pegou os 14 milhões que o Zenit pediu para negociar o Nino e entregou na mão do Zenit a proposta com uma única certeza. O Palmeiras só fez a proposta e só com essa certeza. Vocês vão ter que me entregar o jogador depois da Copa do Mundo. E o Zenit falou, beleza, depois da Copa. Por que que isso tem uma concretização? Porque pela primeira vez, e para o Palmeiras ter aberto o jogo como o Anderson Barros abriu na entrevista para o canal fechado, é porque a negociação está ok. O Palmeiras sempre foi um time que toda pergunta, como é que é a resposta? Ah, estamos atentos ao mercado, não, veja bem, todo jogador bom nos interessa. É ou não é? Vocês estão careca de ver o posicionamento do Palmeiras. E dessa vez não, o cara detalhou tudo com a resposta.
tô bem confiante que vai acontecer. Esse bem confiante é que ele sabe que a negociação está sacramentada em favor do Palmeiras. Então o Palmeiras vai ter como primeiro reforço, depois da Copa do Mundo, o Nino. E aí, no mesmo vídeo da sexta-feira, eu perguntei sobre camisa 5 e expliquei pra vocês, o Danilo não vai jogar no Palmeiras. É uma chance ínfima disso acontecer. Primeiro que ele vai fazer 12 jogos. O Botafogo vai colocar o Danilo pra jogar para não negociar com nenhum time do Brasil. Segundo, que depois da Copa do Mundo ele vai valer 35 milhões no mínimo. E o Botafogo, claro, já sabe que ele indo pra Copa do Mundo vai vendê-lo pra Europa como ele quer voltar pra lá. Ponto final. O nome do Wendel, que muita gente perguntou, o Palmeiras, por enquanto, do lado do Zenit, não sentiu flexibilização de valores, tá? Flexibilização de valores. Ele é um cara que o Abel gosta muito, já o indicou há 2 temporadas, mas por hora o Zenit não trabalha com menos do que 20, 18 milhões pelo jogador. E o Palmeiras não vai tentar fazer negócio com esse cara por esses valores. Tá? Pelo menos é o que eu sei por hora, a não ser que ele entre com uma outra composição que não sei muito ao certo como que pode ser. Tá? Então essa é uma informação. Outro nome que foi ventilado no ano passado e que fiz um questionamento agora se o Palmeiras estaria de olho, até por uma boa relação que foi criada recentemente, é do volante André, ex-Fluminense, tá? O que me foi dito sobre o André é o seguinte. Primeiro, o staff dele quer a permanência do André na Europa, porque o Wolverhampton vai vender o André não vai jogar a segunda divisão da Inglaterra, o Wolverhampton vai ser rebaixado, pelo menos 99% de chance, tá? E com isso, o Wolverhampton quer igualar o valor de mercado no qual hoje ele é avaliado, que é em cerca de 23 milhões, 25 milhões de euros, tá? O Palmeiras não vai fazer um aporte de 25 milhões de euros por um volante, mesmo eu achando que poderia se ele tivesse condição, tá? Agora, se o staff do André, e obviamente com a boa relação que o Palmeiras criou com o Wolverhampton, ela indicar uma possibilidade, o Palmeiras pode sim tentar fazer negócio por esse jogador. Mas repito, tudo isso vai depender muito da movimentação de mercado do staff do André depois da Premier League. Uma certeza é, ele não vai jogar no Wolverhampton na próxima temporada. Esquece. Nem ele e nem o João Gomes, que está bem mais valorizado, inclusive, que o André. Agora, se tiver uma chance do Wolverhampton conseguir uma boa composição de valores, e às vezes o Palmeiras, sei lá, coloca o moleque na parada, enfim, não sei como é que pode sair, é um nome que ainda segue bem avaliado no Palmeiras, porque tem ótimas características dentro daquilo que o Palmeiras busca para um primeiro volante. Tá bom? Então essa é mais uma informaçãozinha aqui para vocês, tá certo? Enfim, e a outra informação aqui, eu vou ler uns superchats aqui para vocês, tá bom? Família Palmeiras, esse foi o vídeo de hoje. Aí vocês acompanharam as informações exclusivas aí. O pessoal do G4 debatendo essa vitória importantíssima fora de casa do Verdão. Jogou lá em Salvador, conseguiu os 3 pontos. Jogo difícil, realmente. O Verdão aí, falar que jogou melhor que o Bahia. Teve bastante chance, mas o Bahia no segundo tempo aí voltou melhor e quase conseguiu a virada em cima do Verdão. Tomamos um gol. Conseguimos controlar um pouco a pressão e na bola parada aí teve reclamação que foi falta e tal, mas não foi nada. A gente conseguiu virar o jogo. 3 pontos importantes, são vitórias que a gente não estava tendo nos últimos anos, né? Contra a turma aí do G6, isso é muito importante. A gente já venceu o Fluminense, o São Paulo, agora o Bahia, São Paulo e Bahia fora de casa, jogos dificílimos, e isso é muito importante para o campeonato. Aí na outra metade do torneio, né? A gente vai jogar esses mandos aí em casa.
Então vai facilitar a nossa vida. Agora, de jogo grande antes da Copa, a gente vai ter o Flamengo e no próximo domingo contra o Corinthians aí fora de casa também um jogo grande. O negócio que o Abel falou na coletiva também sobre a questão do calendário, né? Jogamos ontem na Bahia, já vamos para Colômbia, jogo de Libertadores, não tem como tirar o pé, não tem como poupar, e a volta no Brasil já vai ser um derby aí. Então, assim, é muito difícil os jogadores renderem o seu auge físico e técnico aí com essa sequência aí absurda de jogos. Mas fazer o quê? Esse é o nosso calendário, né? Vamos pra cima aí. E a info do vídeo aí exclusiva, o Facincani falando bastante sobre as contratações do Verdão, quem foi soldado, quem não foi, e ele deixou claro, desde o ano passado, o foco principal sempre foi o Nino. E aparentemente está sacramentada a contratação do jogador. Pode ser que ele chegue aí após o final do Campeonato Russo e ele vai vir aí zagueiro. Se bem que o Murilo voltou a jogar muita bola, né? Mas a gente sabe que o nosso elenco ali, como o zagueiro tá curto, temos só o Fux ali e o Benedetti, vai chegar o Nino aí com certeza para ser titular, mas vai ser uma briga boa, hein? Porque o Murilo também ontem jogou muita bola. Beleza, família Palmeiras? Vamos aguardar aí essa confirmação da contratação e acompanhar nosso Verdão que vem embaladíssimo. Beleza, turma? Deixa o like, deixa no comentário a opinião de vocês e até a próxima.